Onde quer que eu esteja, teu Espírito está. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, uma pergunta para vocês nesta sexta-feira, dia 18 de julho de 2025. Uma pergunta básica, eu creio que a nossa querida Irmandade vai responder. Mas primeiramente eu peço para que vocês, 7h30 da manhã, para que vocês dê aí o joinha, logo em seguida, vai lá no se inscrever, dê aquele sininho, vem aí no seu celular, põe lá, receber notificação em todos os vídeos. E dá o joinha e comentar, irmãos. O YouTube ele está deixando de indicar, não sei por qual motivo, né, irmãos? Que aí os irmãos vão nos ajudar a mandar esse vídeo mais para frente. Vocês acreditam, vocês crêem que Deus envia o seu anjo à terra? Muitos perguntam para nós, né? Irmão Paulo, mostra aí um anjo, né? Mostra um anjo. Aí eu vou acreditar. Nós temos aqui na Bíblia, né, irmão? Se anjo não existisse, nós temos aqui na Bíblia a parte de Jacó, que lutou com o anjo, que era o próprio Deus. Uns falam que era o próprio Deus, outros falam que era um anjo. Mas esse anjo que Jacó lutou foi um anjo físico. Apareceu como um anjo físico na terra. Porque quando nós pensamos em anjo, anjo é espiritual, é espírito. Então Jacó jamais poderia segurar um espírito, o qual a alva da manhã já estava saindo, e Jacó segurou o anjo, e o anjo então ali feriu-lhe as coxas. Está na Bíblia, né, irmãos? Então este anjo apareceu para Jacó em forma física, mas é um anjo enviado dos céus. Quero colocar aqui para nossa querida Irmandade uma parte, um testemunho de uma irmã que foi para um culto. Ela foi congregar no culto e ela ouviu o testemunho e ela contou este testemunho, irmãos. Tudo se diz sobre anjo, né, irmãos? Olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu neste irmão, com este irmão que estava viajando. O que aconteceu na vida dele. Irmãos, é para aumentar nossa fé, viu? Anjo existe, logicamente no céu, mas na terra ele desce em forma física também. Porque na forma espiritual são poucos que podem ver, viu, irmãos? Vamos ouvir o que essa irmã contou. Essa irmã, em lágrima, em choro, contou isto que ela ouviu. Preste bem atenção, irmãos. É forte. Ô mãe, um dos testemunhos de ontem foi assim. Tinha um irmão que ele era muito bem de vida, né? E ele era muito bem de vida, ele era abençoado, né? E ele tinha acabado de ser chamado na graça. E aí ele pegou e falou assim, ele ouviu, né, o irmão viajando e Deus fazendo obra. Ele falou, eu quero viajar também. Ele não tinha muito tempo de viajar por conta do trabalho. Aí ele pegou e falou para a esposa, né? Falou, não, a gente tem que viajar, vamos lá visitar teus parentes lá em Natal. Aí a esposa consentiu, eles pegaram e foram. Aí no meio do caminho, eles passaram por uma estrada e para parar, né? Para comprar alguma coisa lá. Pra comprar alguma coisinha. E tinha 2 meninos ali na parada, né? E um dos meninos pediu R$2 pra ele. Aí ele pegou R$2, deu pro menino. Aí andou com o carro, andou com o carro. Passou 20 quilômetros. O Senhor falou pra ele, falou assim, por que você não deu R$2 pro outro menino? Aí ele falou, meu Deus, não acredito.
Aí a esposa dele falou assim, aí ele comentou com a esposa falou assim, então volta, né, e dá os R$ 2 pro menino. Aí ele falou assim, mas eu vou voltar 20 quilômetros por causa de R$ 2. Aí a esposa falou, se Deus mandou, você volta. Aí ele voltou. Aí quando chegou lá na parada, o outro menino que tinha ganhado os R$ 2 não tava mais lá. Só tava o outro que não tinha ganhado. Aí ele chegou assim pro menino e falou assim, por que você não me pediu R$ 2? Você me fez voltar 20 quilômetros pra cá de volta, que eu já tava lá na frente, pra te dar R$ 2. Aí o menino respondeu pra ele, porque R$ 2 pra mim não adianta. Eu não consigo pagar com R$ 2 a minha água que tá cortada, eu não consigo fazer uma despesa na minha casa com R$ 2 porque a gente tá passando necessidade. Aí na hora que o menino foi falando aquilo, foi entrando uma aflição no irmão, sabe? Ele falou assim, eu não consigo comprar um botijão de gás com R$ 2. Aí ele olhou pra esposa, aí ele falou pro menino, entra aí no carro. Aí foi no mercado, fez aquela despesa e separou um dinheiro e falou assim, dá pro menino, né? Que esse aqui é pra ele pagar a conta de água e comprar o botijão de gás. Aí chegou, falou assim, menino, vamos lá na sua casa entregar as coisas, né? Aí ele foi lá no endereço. Aí o menino falou assim, vai entrando vocês primeiro, chama lá, bate lá pra fazer uma surpresa pra minha mãe. Eu fico aqui no carro e depois eu saio. Aí o irmão fez, né? Ele entrou, chamou lá, aí abriu uma criança a porta e aí quando aquela criança viu os irmãos, pegou e falou assim, mãe, pode parar de orar que os anjos já chegaram aqui para suprir a nossa necessidade. Aí a irmã veio, ficou naquela alegria, né? Saudou tudo, aí o irmão pegou, foi descarregando. Aí a irmã olhava e falava assim, irmão, Deus que abençoe, irmão. Deus revelou pro irmão a minha necessidade. Aí ele foi te despejando as coisas, colocando lá, né? Falou assim, irmã, esse aqui é para pagar a conta de água. Aí ela falou assim, irmão, Deus que abençoe, o Senhor revelou a minha necessidade pro irmão. Aí deu a outra parte do gás, falou, isso aqui é para comprar o gás. Irmão, Deus que abençoe, irmão. Deus está revelando a minha necessidade pro irmão, revelou tudinho, é Deus puro, é o céu na vida do irmão. Aí ele falou assim, não, irmã, Deus não me revelou nada, eu encontrei o seu filho lá na parada e ele falou, né? E aí eu senti de trazer. Ela falou, não, irmã, o único filho que eu tenho é esse que tá aqui na minha casa. Aí ele falou, não, irmã, tem uma criança lá no carro, irmã, vamos lá ver. Aí eles foram lá no carro, quando chegou lá o menino não tava mais lá, santo Deus, era um anjo, Senhor, em forma de criança, que Deus colocou para mostrar a necessidade da irmã. E aí o irmão percebeu que a obra que Deus tinha feito, né? Nossa, mãe, quando ele contou esse testemunho na igreja, a igreja virou de ponta cabeça. Meu Deus do céu, foi a coisa mais linda. A virtude que saía daquele irmão, sabe? Coisa linda, linda. E outros testemunhos também, tudo nesse sentido, assim, nessa grandiosidade, sabe? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa que Deus fez ontem. Santo Deus, irmãos. É gostoso servir a Deus, não é, irmãos? Vale a pena, não vale, irmão? Passar prova, aflições. É gostoso servir a Deus. É muito gostoso. É gratificante, irmãos. Olha só, anjos existem sim. Anjos são colocados em forma física. Existe um anjo que desce em espírito mesmo, como ele habita no céu. Ali é para combater as hostes da maldade. Existe o anjo físico em forma humana. Vocês sabem que Jacó lutou com um anjo. É impossível lutar com um anjo que não sendo ali em forma física. Ninguém luta com o espírito, sendo físico, sendo carnal. Então ali demonstra, pelo ferimento na coxa de Jacó,
que ele segurou o anjo enquanto não o abençoasse. E o anjo então, vendo a alva já raiando, feriu a coxa de Jacó que segurou. Então foi testificado pela Bíblia que Jacó lutou com o anjo, Jacó lutou com o próprio Deus, Santo Deus. Mas não para por aí, não. Nós temos um outro testemunho, irmão. De um irmão que foi trabalhar com os caminhoneiros. Ou foi ser ajudante ou caminhoneiro. Aprontaram para ele. Preste bem atenção nesse testemunho. Olha só o que aconteceu. Sempre conta um fato que aconteceu. Um moço nosso lá, hoje ele atende a obra de Deus em Minas. Era moço, como você. Trabalhava com um caminhoneiro. Nada contra a classe, pelo contrário, muito honrada. Mas esse caminhoneiro não valia o que comia. Traía a mulher e falou para ele assim: um dia eu vou te aprontar uma que você vai ver se você é crente. E o moço orava, irmão. Mamãe fazia marmitinha, ele levava e comia no baú. E um dia esse caminhoneiro cumpriu o que ele tinha prometido. Parou num determinado lugar, um posto, que tinha lá umas moças, né, que não precisa falar o que era, tadinha, escrava do pecado. E ele foi lá, pagou para 3 moças. Falou o caminhãozinho que o irmãozinho estava, não falou que o irmãozinho era crente. Pagou, falou: vocês podem ir lá aqui, a despesa é tudo por minha conta. Ele é moço, nunca conheceu mulher. E elas foram, irmão, as 3 seminuas, longe da casa, longe do pai e da mãe, mas não longe de Deus. Quando ele viu as moças vindo para o caminhãozinho, ele lembrou da promessa do caminhoneiro. Falou a primeira defesa: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Elas vêm se aproximando. De novo: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Muito próxima, a terceira: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. A promessa do Espírito Santo manifestou nele. Começou a falar em língua. Ah, irmão Joãozinho, meus caros, se Deus pudesse fazer isso agora, hein? Comunhão tem. Preparação tem. Quando a moça do meio ouvia ele manifestar em língua, ela parou as duas. Parem. Esse moço é crente da congregação. Eu era organista. Eu perdi a graça, mas ele não vai perder. Parem aqui. É Deus ou não é Deus? Santo Deus, irmão. É gostoso servir a Deus, não é, irmãos? Vale a pena, não vale, irmão? Passar prova, aflições. É gostoso servir a Deus. É muito gostoso. É gratificante, irmãos. Olha só, anjos existem sim. Anjos são colocados em forma física. Existe um anjo que desce em espírito mesmo, como ele habita no céu. Ali é para combater as hostes da maldade. Existe o anjo físico em forma humana. Vocês sabem que Jacó lutou com o anjo. É impossível lutar com um anjo que não sendo ali em forma física. Ninguém luta com o espírito, sendo físico, sendo carnal. Então ali demonstra, pelo ferimento na coxa de Jacó, que ele segurou o anjo enquanto não o abençoasse. E o anjo então, vendo a alva já raiando, feriu a coxa de Jacó que segurou. Então foi
testificado pela Bíblia que Jacó lutou com o anjo, Jacó lutou com o próprio Deus, Santo Deus. Mas não para por aí, não. Nós temos um outro testemunho, irmão. De um irmão que foi trabalhar com os caminhoneiros. Ou foi ser ajudante ou caminhoneiro. Aprontaram para ele. Preste bem atenção nesse testemunho. Olha só o que aconteceu.